Você sabia que, neste exato momento, a cada 15 segundos, um brasileiro acima dos 60 anos sofre um derrame ou infarto silencioso? Isso significa que, enquanto você assiste a este vídeo, pode haver uma crosta de cálcio se formando dentro das suas artérias, sem dor, sem aviso, pronta para se transformar em uma bomba relógio dentro do corpo. Agora, imagine se fosse possível reduzir esse risco apenas ajustando algo simples: a presença de determinadas vitaminas na sua rotina. Parece improvável, pois novas pesquisas revelam que algumas delas podem desempenhar um papel crucial em manter nossas artérias mais limpas, flexíveis e resistentes à calcificação. Entre essas descobertas, uma delas chamou atenção. Estudos recentes mostraram que idosos brasileiros conseguiram amolecer suas placas arteriais em apenas 90 dias de suplementação controlada, com redução de até 40% nos marcadores de calcificação. Mas atenção, não estamos falando de milagres ou soluções mágicas. A aterosclerose, esse inimigo invisível que endurece e entope os vasos sanguíneos, pode evoluir em silêncio por anos, até provocar um infarto ou um AVC de forma devastadora. E é aqui que surge a grande questão: quais são essas vitaminas que a ciência está começando a revelar como aliadas do coração? Fique até o final deste vídeo, porque vamos revelar quais são essas vitaminas, como funcionam dentro do corpo e de que forma elas podem se tornar aliadas poderosas para quem deseja viver mais, com energia e independência. Seu José, de 67 anos, aposentado em Recife, sempre seguiu à risca as recomendações médicas. 3 remédios para pressão, dieta rigorosa, caminhadas diárias. Ainda assim, quando realizou uma tomografia das artérias coronárias, recebeu um resultado preocupante: um score de cálcio acima de 300, sinal de alto risco para infarto. Doutor, eu faço tudo certo, mas parece que não adianta nada. Minha família já está se preparando para me perder. Foi o desabafo emocionado que deu ao médico. O drama dele é o mesmo de milhões de brasileiros que cumprem protocolos tradicionais, mas continuam vendo as artérias endurecerem. História parecida viveu Dona Maria, 71 anos, de Belo Horizonte. Ativa, gostava de caminhar no parque com as amigas, até que começou a sentir dores nas pernas. O diagnóstico foi inesperado: claudicação, aquela dor provocada por artérias entupidas que dificultam a chegada de sangue aos músculos. Por fora, parecia saudável, por dentro, carregava um processo silencioso de calcificação, e há casos ainda mais graves. Dona Rosa, 68 anos, de Salvador, só descobriu a dimensão do problema ao fazer um cateterismo. O médico foi direto: precisava de 3 pontes de safena. A cirurgia era urgente, mas de alto risco. O choque foi tão grande que o medo da operação se misturou ao medo de morrer. Para ela, o entupimento das artérias deixou de ser um diagnóstico distante e se transformou em uma ameaça imediata à vida. E você, já passou por algum exame que mostrou entupimento nas artérias? Conta aqui nos comentários, sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão enfrentando esse desafio. Essas histórias têm algo em comum: a aterosclerose, uma doença traiçoeira que se instala em silêncio, sem sintomas claros, até o dia em que se manifesta de forma devastadora. Pode atingir tanto o idoso sedentário quanto aquele que se cuida. Os medicamentos ajudam, mas muitas vezes não conseguem deter o avanço desse processo. É nesse ponto que surge uma pergunta essencial: se controlar pressão e colesterol não é suficiente, o que mais podemos fazer para proteger nossas artérias? A aterosclerose é um inimigo invisível. Ela não começa com dor, febre ou algum sintoma fácil de reconhecer. O processo acontece em silêncio. Gordura, cálcio e inflamação vão se acumulando pouco a pouco na parede das artérias. Com o tempo, esse depósito endurece os vasos, tira a elasticidade natural e dificulta a passagem do sangue. É como se o sistema circulatório, que deveria ser uma estrada livre, fosse tomado por entulhos e rachaduras. Cada nova camada de cálcio funciona como cimento grudado na parede dos vasos, até que o fluxo do sangue fica seriamente comprometido. O coração passa a trabalhar sob
maior pressão, os tecidos recebem menos oxigênio e o risco de um evento súbito, como infarto ou AVC, aumenta drasticamente. O mais alarmante é que esse processo pode evoluir por décadas sem dar sinal. Em muitos casos, a primeira manifestação é justamente um ataque cardíaco. Não por acaso, as doenças cardiovasculares ainda estão entre as principais causas de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 400 mil óbitos por ano. A calcificação arterial é um dos grandes agravantes dessa estatística, mas se os medicamentos tradicionais ajudam a controlar fatores de risco como pressão alta e colesterol, por que tantos pacientes continuam acumulando cálcio nas artérias? A resposta pode estar em mecanismos biológicos que até pouco tempo eram pouco compreendidos. Foi nesse cenário que os cientistas começaram a investigar o papel de alguns nutrientes que vão além da função básica de alimentar o corpo. E as descobertas chamam a atenção. A vitamina K2, por exemplo, vem sendo considerada uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Diferente da vitamina K1, ligada à coagulação do sangue, a K2 atua diretamente no metabolismo do cálcio. Em termos simples, ela ajuda a direcionar esse mineral para os ossos e dentes, evitando que ele se deposite nas artérias. O corpo possui uma proteína chamada Matrix Glyprotein, uma espécie de aspirador natural de cálcio. Mas essa proteína só funciona quando é ativada pela vitamina K2. Sem ela, o cálcio que deveria fortalecer os ossos acaba se fixando nos vasos sanguíneos. As evidências clínicas reforçam esse papel. Um estudo internacional de longo prazo mostrou que pessoas que consumiam mais vitamina K2 tinham risco 52% menor de desenvolver calcificação arterial e 57% menos chance de morrer por doenças cardíacas. Mais recentemente, uma pesquisa feita no Brasil trouxe resultados surpreendentes. Em apenas 90 dias, idosos suplementados com K2 conseguiram reduzir em 40% os marcadores de calcificação arterial. Além disso, as artérias ficaram mais elásticas, rejuvenescendo mais de 10 anos em termos de saúde vascular. Não se trata de milagre, e sim de ciência. A K2 não desentope artérias da noite para o dia, mas pode evitar novos depósitos e até reduzir a progressão do endurecimento já existente. Outro nutriente essencial é a vitamina C. Conhecida pelo seu papel no sistema imunológico, ela também é fundamental para a saúde vascular. Atua como um antioxidante poderoso, reduzindo inflamações e protegendo a parede dos vasos contra danos dos radicais livres. Além disso, participa da produção de colágeno, a proteína que garante elasticidade às artérias. Sem colágeno suficiente, os vasos ficam frágeis e vulneráveis. É como se a vitamina C fosse o cimento biológico que mantém a estrutura firme, ao mesmo tempo em que preserva a flexibilidade. Estudos associam dietas ricas em vitamina C a uma melhor circulação, especialmente nas regiões onde o sangue enfrenta maior resistência, como pernas e pés. A vitamina E também desempenha um papel importante. Sua principal função é combater o estresse oxidativo, neutralizando os radicais livres que aceleram o envelhecimento celular e danificam as artérias. Essa ação ajuda a retardar a progressão da aterosclerose e ainda favorece a produção de óxido nítrico, uma molécula que promove a dilatação dos vasos e facilita a passagem do sangue. Mas existe uma ressalva. Enquanto a vitamina E presente nos alimentos é benéfica, o excesso em suplementos pode aumentar o risco de sangramentos. Por isso, seu uso deve ser sempre orientado por profissionais de saúde. Já a niacina, conhecida como vitamina B3, mostra efeitos diretos no perfil lipídico. Ela contribui para reduzir o colesterol LDL, considerado o mau colesterol, e aumentar o HDL, o bom colesterol, que atua como um protetor natural contra o acúmulo de placas gordurosas. Além disso, ajuda-se a manter a flexibilidade dos vasos e pode reduzir a formação de coágulos. Alimentos como carnes magras, peixes e amendoim são fontes acessíveis dessa vitamina. Essas descobertas mudam o olhar sobre a saúde cardiovascular. Se antes o tratamento parecia se limitar a remédios e cirurgias, hoje sabemos que nutrientes específicos podem influenciar no combate à calcificação. Curiosamente, culturas que preservam dietas tradicionais, ricas em vegetais frescos, ovos caipira, queijos curados e alimentos fermentados, apresentam índices menores de endurecimento arterial. Isso não é coincidência, mas reflexo da presença dessas vitaminas protetoras no cardápio diário, e os resultados vão além
além da prevenção. Pesquisas recentes já relatam casos de reversão parcial da calcificação, algo que até pouco tempo atrás era considerado impossível. Os remédios sozinhos não conseguem retirar o cálcio preso nas artérias, mas a combinação entre terapias tradicionais, alimentação adequada e nutrientes como a K2 vem abrindo novas perspectivas. Se essas informações já estão ajudando você a entender melhor como proteger suas artérias, aproveite e se inscreva no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, sempre trazendo descobertas e dicas práticas para cuidar da sua saúde cardiovascular. Diante de tantas evidências, uma pergunta inevitável surge: se a ciência já mostrou que esses nutrientes podem ajudar a proteger nossas artérias, como podemos trazê-los para a vida prática? A resposta começa na mesa, com a alimentação. A vitamina K2, por exemplo, está presente em alimentos tradicionais, muitos deles já conhecidos do nosso paladar. Queijos fermentados, como o queijo coalho do Nordeste ou o Minas artesanal, são ricos nessa substância. A gema do ovo caipira também é uma fonte importante, assim como o fígado de frango e algumas carnes de animais criados soltos. Um simples mexido de 2 ovos caipiras com queijo coalho pode fornecer quase metade da dose necessária de K2 em um único prato, de forma barata e acessível. No caso da vitamina C, a variedade é ainda maior. Ela aparece em frutas como acerola, laranja, kiwi e goiaba, além de vegetais como brócolis e pimentão. Não é à toa que uma alimentação colorida, rica em frutas frescas e vegetais, está sempre associada à boa saúde cardiovascular. A vitamina E pode ser encontrada em sementes, oleaginosas e óleos vegetais, além do abacate e das verduras verde escuras. Já a niacina, a vitamina B3, está presente em carnes magras, frango, peixe e até em alimentos simples como o amendoim. Mas nem sempre a dieta é suficiente. À medida que envelhecemos, a absorção de nutrientes cai e, em alguns casos, a suplementação pode ser necessária. A pesquisa brasileira, que mostrou a melhora da elasticidade arterial, utilizou cápsulas de vitamina K2 na forma MK7, com dose de 180 microgramas por dia, sempre acompanhada de uma refeição que contenha gordura para garantir a absorção adequada. Foi essa combinação que trouxe reduções significativas nos marcadores de calcificação em apenas 3 meses. É importante destacar que a suplementação precisa ser feita com cautela e orientação médica. O excesso de vitamina E, por exemplo, pode aumentar o risco de sangramentos. E para quem toma anticoagulantes, como a varfarina, é fundamental manter um consumo estável de K2 para que o tratamento seja ajustado corretamente, evitando riscos de coagulação descontrolada. Além da alimentação e da suplementação, existem ferramentas fundamentais para acompanhar se essas medidas estão realmente funcionando. O chamado score de cálcio coronário é um exame de imagem que mede a quantidade de cálcio nas artérias do coração. Já a ultrassonografia vascular e o Doppler das carótidas podem mostrar o nível de espessamento das paredes dos vasos. Exames de sangue, como o DP e o CMGP, avaliam se a proteína que limpa o cálcio das artérias está ativa. E há ainda a velocidade da onda de pulso, que mede a rigidez arterial, mostrando de forma clara se as artérias estão ficando mais elásticas. Outro ponto crucial é entender que as vitaminas não funcionam sozinhas. Elas fazem parte de um conjunto de estratégias. A prática regular de atividade física leve a moderada, como caminhadas, bicicleta ou hidroginástica, ajuda a manter a circulação ativa e a reduzir a pressão arterial. O abandono do cigarro é uma das medidas mais poderosas para proteger os vasos. O sono adequado, com noites bem dormidas, contribui para o equilíbrio hormonal e reduz a inflamação no corpo. E claro, o controle da pressão arterial e do diabetes continua sendo indispensável. Essas mudanças não precisam ser drásticas, mas sim consistentes. Pequenos hábitos, repetidos todos os dias, constroem uma barreira poderosa contra a aterosclerose. É como a limpeza de uma casa. Não adianta varrer uma vez por mês. O cuidado precisa ser constante para que o corpo mantenha suas artérias livres e funcionando bem. Agora, imagine o impacto dessas escolhas. Em vez de viver com medo de um infarto ou de depender de cirurgias complexas, é possível conquistar mais energia, mais independência e mais qualidade de vida. O segredo está em assumir o controle antes que os sintomas apareçam. Chegamos ao fim dessa jornada.
Falamos de histórias reais, vimos como a aterosclerose age em silêncio e entendemos o papel que certas vitaminas podem desempenhar na proteção das nossas artérias. Mas é preciso deixar algo muito claro: nenhuma delas é uma solução mágica. Elas não substituem consultas médicas, nem anulam a importância de remédios e exames. O que fazem é algo igualmente poderoso. Funcionam como aliadas, ampliando a capacidade do corpo de se defender contra o endurecimento dos vasos. O conhecimento que temos hoje mostra que, enquanto os medicamentos controlam a pressão e o colesterol, nutrientes como a vitamina K2, a vitamina C, a vitamina E e a niacina ajudam em algo que antes parecia impossível: reduzir a progressão da calcificação arterial e devolver elasticidade aos vasos. Essa integração entre ciência, alimentação e estilo de vida representa uma mudança de paradigma. É a prova de que ainda há espaço para cuidar da saúde cardiovascular em qualquer fase da vida. Por isso, reforço a importância de não esperar pelos sintomas. A aterosclerose é traiçoeira, não avisa, não dói, não incomoda, até o dia em que pode mudar tudo em questão de segundos. Exames regulares, acompanhamento médico e pequenas escolhas no dia a dia fazem a diferença entre viver limitado e viver com energia. Lembre-se, artérias saudáveis são como estradas livres. Quanto mais bem cuidadas, mais longe você pode ir. E esse caminho pode ser percorrido com passos simples: um prato mais colorido, um alimento tradicional resgatado da cultura popular, alguns minutos de caminhada diária. São escolhas que parecem pequenas, mas que juntas constroem anos de vida com mais dignidade e independência. Então, compartilhe este vídeo com quem você ama. Mostre que existe esperança, que a ciência está do nosso lado e que cada um pode assumir um papel ativo na proteção do coração. Porque cuidar das artérias é, acima de tudo, cuidar da própria vida.